Bom dia, meus amores. Nossa aula de física de hoje, a gente vai finalizar o nosso capítulo 17, né? Força. Então, a gente vai estar aí dando continuidade, né? Para poder estar fazendo a finalização desse capítulo. A gente vai começar falando sobre peso e gravidade. Para falar sobre peso e gravidade, a gente vai ter que pensar um pouquinho na definição ou entender o que é o peso, o que é peso e o que é massa, né? Será que tem alguma diferença entre peso e massa? Ou será que é a mesma coisa? Será que quando eu falo quanto que pesa esse objeto aí? E quando eu falo quanto que é a massa desse objeto, será que eu estou se referindo à mesma coisa? Tá? Então, é isso que a gente vai ver. Então, peso, né? O que é um peso? Peso é uma força exercida sobre um corpo. Então, peso é uma força que é exercida sobre um corpo. Então, peso é uma força. Peso é uma aplicação de força. Então, peso é uma força que é exercida sobre um corpo. Mas eu achei que peso era a mesma coisa que massa. Não, não é. Peso é diferente de massa. Peso é uma força, tá? É uma força exercida sobre um corpo. E a massa? O que é a massa? A massa, ela é a quantidade de matéria que existe em um corpo ou em uma substância. Ou seja, então, para me saber em quantidades de matéria que existe em corpo, a gente pergunta qual é a massa desse corpo. Por exemplo, qual é a sua massa, tia Adriana? Aí a tia Adriana vai lhe responder que a massa dela é 50 quilogramas. Que é o que? Essa massa é a quantidade de matéria que existe no meu corpo. Ok? Então, você não vai me perguntar qual é o seu peso. Você vai me perguntar qual é a sua massa, né? Quando eu estou me referindo à balança, né? A saber a quantidade de matérias que existe no meu corpo. Então, peso é diferente de massa. Peso é o quê? É uma força, né? E essa força, ela vai ser exercida sobre um corpo qualquer. Sobre qualquer corpo, tá? E massa é a quantidade de matérias existentes ou em um corpo ou em uma substância, tá? Então, quando eu falo de peso e quando eu falo de massa, a gente já entendeu que os dois são diferentes, exatamente. Se peso é diferente de massa, então ok, já entendi o que é cada um, então não vou mais achar que peso é a mesma coisa que massa. Mas, logo aqui abaixo, tia, eu pude perceber que está escrito campo gravitacional. O que isso quer dizer? Em torno da Terra, gente, há uma região denominada campo gravitacional, que influencia todos os corpos que se movimentam, que se manifestam sob a forma de uma força, tá? Como assim, tia? Então, em torno da Terra vai existir um campo gravitacional e esse campo gravitacional vai influenciar todos os corpos, tá? E que se manifesta em forma de uma força. Então, esse campo gravitacional, tá? Esse campo gravitacional, ele se manifesta em forma de uma força, chamada de força gravitacional. Por isso que aí aqui a gente tem o quê? Aceleração da gravidade, ok? Uma observação, gente, ó, dentro do campo gravitacional, todos os corpos são atraídos para o centro da Terra,
por uma força. E eles vão sofrendo variações de velocidade em virtude de terem adquirido uma aceleração. E a essa aceleração, a gente dá um nome, tá? De aceleração da gravidade, tá? E a gente representa essa aceleração da gravidade pela letrinha G, tá? Então, dentro do campo gravitacional, todos os corpos são atraídos sempre para o centro da Terra. E assim eles vão sofrer variações de velocidade. E por sofrerem essas variações de velocidade, então eles vão adquirir uma certa aceleração. Aí essa aceleração dá-se o nome de aceleração da gravidade, tá? Para essa aceleração da gravidade, na superfície da Terra, a gente dá um certo nome, tá? A aceleração da gravidade, perdão, não dá um certo nome não. A gente tem uma especificação de quanto ela vale, tá? Então, a aceleração da gravidade da Terra equivale aproximadamente, tá, a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já na superfície da Lua, né, equivale a 1,62, tá, gente? Eu não coloquei o 2 aí, mas é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Que na Terra eu tenho uma gravidade, na Lua eu tenho outra, em Saturno, em Júpiter, né? Eu vou ter outras gravidades diferentes, tá? Agora a gente vai voltar aqui um pouquinho para entender aqui a relação da nossa próxima fórmula. A gente vai voltar para a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. O que dizia na segunda lei de Newton? Que a força é igual à massa vezes a aceleração. Não era isso? Exatamente. Então, o que eu estava dizendo aí? Que um corpo de massa m adquire uma aceleração constante, representada pela letra A, se nele atuar uma força, representada pela letra F, tá? Ok? Aí, no caso da atração da Terra, nós também temos uma aceleração. Só que essa aceleração, ela é diferente da aceleração que eu estava usando aqui, tá? Porque agora eu vou estar usando a aceleração da gravidade, tá? Então, o que eu vou ter aí, ó? Nessa nova fórmula, aqui, apresentada aqui, eu vou ter que o peso é igual a massa vezes a gravidade. O que eu estou dizendo aí? Que no caso da atração da Terra, a força F, ela toma o nome particular de peso, que é representado pela letra P. E a aceleração, por sua vez, que era representada pela letra A, né, recebe agora a representatividade pela letrinha G, que agora é representada por aceleração da gravidade. Então, o peso de um corpo é uma grandeza vetorial que tem direção, tá? Vertical orientada sempre para o centro da Terra. Sempre vai ser orientado para o centro da Terra. Então, qual é a diferença entre as duas fórmulas da segunda lei de Newton e no caso de atração da Terra? A diferença é que eu vou substituir essa força F por esse peso P. A massa, ela continua aí presente. E que eu vou substituir essa aceleração, que é constante, por essa aceleração da gravidade, ok? Então, eu vou ter aí uma modificaçãozinha dessa formulazinha da segunda lei de Newton. Então, o que eu posso ter também? Ó? Se a gravidade mudar, o meu peso também vai mudar, ok? Se eu estiver na superfície do planeta Terra, o meu peso é 1. Se eu estiver na superfície da Lua, o meu peso vai ser outro. E a massa? Será que essa massa também vai mudar? A massa de um corpo, lembra o que é?
É a quantidade de matérias, né, existentes sobre um corpo, sobre uma substância. Então, independente de onde ele estiver, independente da gravidade, essa massa nunca vai mudar. O peso pode mudar, sim, por se tratar de uma força, mas a massa, por se tratar da quantidade de existente de matéria em um corpo, ela nunca vai mudar. Se eu estiver na Terra, a minha massa de 51, ou de 50, ou de 49, ou de 30, ou de 35 quilogramas, vai continuar sendo a mesma se eu for para a Lua, tá? Se eu estiver em um planeta onde a superfície na superfície de um planeta onde a gravidade seja diferente, a massa continua sendo a mesma. A única coisa que vai mudar vai ser o peso. Vamos ver aqui um exemplo. Em diferentes corpos celestes, seu peso muda, mas a massa nunca muda, tá, gente? Vamos calcular o peso de um objeto de 50 quilogramas. Importante, ó. Nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que a massa está em quilogramas. Então, ela vai ser sempre dada em quilogramas. Chico, quando não tiver, você vai ter que transformar. Então, tenho aqui, ó, que fazer 2 cálculos. Quando eu estiver na superfície da Terra e quando eu estiver na superfície da Lua. O que vai acontecer com o meu peso? A massa vai mudar? Não, a massa não muda, independente da superfície do planeta que você estiver. Tá bom? Então, no primeiro caso, vamos usar a nossa formulazinha. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é quanto? 50 quilogramas. A aceleração da gravidade da Terra, 9,8 metros por segundo. Então, vou substituir. Então, fica 50 vezes 9,8. Então, o meu peso é 490. A unidade de medida é qual? Newtons. Por que é newtons, tia? Porque peso trata-se de uma força, tá? Então, a força ela é medida em quê? Em newtons. Então, o peso também vai ser medido em newtons. Eu estiver na superfície da Lua, né? Será que vai mudar o peso? Então, ela continua com a mesma massa e eu quero descobrir o peso. A gravidade na Lua é 1,62. Então, peso é igual a 50 vezes 1,52, que dá 81 newton. O que a gente pode observar? Ó? Que quanto maior a gravidade, maior vai ser o peso. Quanto menor a gravidade, menor vai ser o peso. Por quê? Porque o peso ele se trata de uma força. Então, quanto maior for a gravidade da superfície que eu estiver, maior vai ser o meu peso. Quanto menor for a gravidade da superfície de onde eu estiver, menor vai ser o meu peso. E a massa, tia? A massa, ela não varia, ela não muda, ela permanece sempre a mesma, ok? Então, gente, por hoje a gente finaliza. Vocês deverão lá em seguida estar fazendo a resolução da atividade, ok? Beijos e até a próxima.